Olá, muito prazer. Meu nome é Bruna Apro e nesse canal novinho, fresquinho, eu trago para vocês que estão aí me ouvindo a espiritualidade na prática. Então eu vou falar coisas, né, sobre como eu funciono na prática, como a minha espiritualidade funciona na prática, ou talvez exemplo de outras pessoas também. E aí eu vou trazer aqui o conteúdo mais mastigado, mais leve, misturando às vezes tudo o que eu aprendi, todas as técnicas, sei lá, sobre física quântica, posso misturar coisa que eu aprendi lá no kardecismo, no budismo, sei lá, tudo vai ser misturado, nada vai ter uma caixinha só, né? Um formato só, uma forma só de se falar, tá? Então vai ser misturado e eu espero que vocês curtam aí a forma, essa nova forma de expressão aqui no YouTube, tá? Então eu quero iniciar esse primeiro vídeo falando como obter respostas do universo. Então, para eu falar sobre esse vídeo, eu quero falar para vocês como que funciona para mim, certo? Então, assim, eu comecei a entender que a gente pode, né, tipo, aprender a silenciar a mente, né? Existem técnicas que ajudam a silenciar a mente, só que eu comecei a soltar o controle, né, inicialmente. Então eu comecei a deixar os pensamentos fluírem. E aí, assim, sem julgar o porquê que eu tô pensando, então assim, a mente ela começa a pensar, por exemplo, eu tô aqui cozinhando e começa, nossa, o tomate é vermelho, nossa, é vermelho. Aí começa a vir um pensamento, nossa, porque o secador vermelho, ele é tão bonito, né? E aí ele tem aquele fio preto, né, que pode ligar na tomada, sei lá, pode ser uma tomada de um hotel. Será que a tomada do hotel aceita o 220 e tal? E a gente começa a ir para 1000 lugares, certo? Então, assim, eu comecei a primeiro acolher isso e falar, tá tudo bem, pensar em todas as coisas ao mesmo tempo e deixar o pensamento fluir. E foi assim que eu fui, tipo, me habituando a compreender sem julgar o que tá na minha mente. E aí, depois que eu fui passando por esse processo, né, eu comecei a fazer um processo, tipo, de questionar um pouco, né? Questionar, por que eu tô pensando agora nesse secador de cabelo, se eu tava pensando no vermelho e agora eu tô pensando no hotel? E aí, quando eu comecei a questionar, comecei a entender um pouco mais, né, por que aquilo tava vindo no meu pensamento, foi quando eu comecei a obter algumas respostas, né, mais profundas, porque aí você questiona e aí vem uma reflexão um pouquinho mais profunda. E aí eu fui percebendo, né, que para eu obter, né, respostas do universo, não só na minha cabeça, né, não só na pergunta na minha cabeça, né, um questionamento, mas começou a funcionar também um questionamento fora. Eu comecei a perguntar do lado de fora também. Então, assim, quer dizer, comecei a perguntar, não, comecei a visualizar a resposta no lado de fora. Então, não só vindo dentro de mim, mas tipo fora também. Então, como que funciona, né, essa questão? Eu vou perguntar alguma coisa, por exemplo, eu posso perguntar, sei lá, por que eu estou com problema financeiro? Por que minha vida amorosa não dá certo? Posso perguntar alguma questão minha e o universo ele vai começar a me responder. E como que ele vai começar a me responder? Ele vai trazer insights, pensamentos do porquê, da expansão, da consciência, ou talvez no teu mundo externo vai acontecer situações para que você observe e pegue a resposta daqui, pegue a resposta de lá, pegue essa resposta, junta e una. E aí eu quero te explicar como que funciona esta parte em específico. Então, quando eu estou conversando com o universo, eu converso com o universo dentro da minha cabeça e aí eu vou vendo as respostas fora. Então, eu vou perguntando para o universo, aí o universo começa a me responder. Olha, né, a consciência começa a me responder, olha, seria legal se você fizesse isso, fizesse aquilo, pipipi, bababá. Começa a conversar como se fosse uma amiguinha aqui do meu lado. E aí começa a conversar como se fosse uma amiguinha, instruindo coisas legais, tal, não sei o que lá. Daqui a pouco eu vou e vejo uma placa. E aí nessa placa eu vejo alguma coisa. Então, por exemplo, o que já aconteceu? Eu lembrei uma vez, né, coisa boba, mas talvez seja útil para vocês. Eu lembrei uma vez que eu precisava levar a minha cachorra no veterinário. E aí eu peguei e falei, porra, eu preciso levar minha cachorra no veterinário.
Na hora que eu pensei isso, veio uma confirmação que era isso mesmo, eu precisava levar minha cachorra no veterinário. Eu olhei para a direita, eu estava dentro de um ônibus, eu olhei para a direita, no que eu olhei estava escrito assim, bem grandão assim, o nome da loja, Pandora, que é o nome da minha cachorra. Eu falei, realmente o universo está conversando comigo. Ele falou, afirmou, é isso mesmo que você pensou. E aí eu fui e levei a minha cachorra no veterinário, por exemplo. Então, aconteceu já outras coisas, assim, você pergunta alguma coisa, tem o nome da loja, tem a placa do carro, tem alguém que às vezes fala uma palavra, ou tem uma tatuagem, né, com a resposta do que você está buscando. Então, é dessa forma que o universo se comunica, né? Através da simbologia, através das sincronicidades. Então, as sincronicidades, elas não são apenas para confirmar que você está alinhado com o universo quando você vê 2, 3, 3, né? Se você começar a observar, deixar a tua alma te levar e te direcionar, você tá aqui batendo uma papa aqui, ó, papapá, com você mesmo, o universo respondendo, não sei o que lá. Daqui a pouco tu olha, você deixa, né, esse fluir, você olha assim, você é puxado, você é magnetizado. Você olha e tu vê uma placa que te confirma, né? Um comércio que tá lá te confirmando o que você tava conversando. Então é um bate-papo bem assim, de brother mesmo, um bate-papo bem... Pô, você tá conversando, igual você conversa com seu amigo, você começa a conversar com o universo. Não precisa ser sério, você não precisa falar perguntas tão específicas, fechadas, rígidas, né? Eu brinco muito, gosto de rir dentro da minha cabeça, pergunto umas coisas idiota, entre aspas, né? Às vezes eu interpreto as coisas de uma forma engraçada também, né? Então, assim, a conversa ela tem que ser fluida, ela tem que ser leve. E se você consegue ser um bom observador dos seus pensamentos, que foi o que eu falei lá atrás, né? De como eu comecei o meu processo, que era ser uma boa observadora, né? Tipo, deixar as coisas como estão e ir observando, e aí, às vezes ia questionando e tal. Você começa a ser uma boa observadora dos seus pensamentos, você vai começar a ser uma boa observadora, observador também do externo, e aí você vai ver essa sincronia toda acontecendo. Então é dessa forma que o universo vai conversar com você, através de lembranças de músicas, também de filmes, e aí pode vir um insight, você escuta uma música ou lembra de uma música e vem um insight, vem uma informação e você vai agregando tudo isso com a tua pergunta, tá? Então, no geral, pergunta, né, o que você quer, universo, como que eu posso obter isso? Universo, né, o que está precisando, né, o que eu preciso, né, para atingir X coisa, né? Universo, né, qual o problema que eu não estou enxergando? Então vai conversando, as perguntas é vocês que vão fazendo conforme a necessidade, conforme o problema, conforme a resposta que você quer ter. E eu fui percebendo também nesse processo que depois que eu entrei nesse despertar, eu tive uma conexão muito profunda com a minha espiritualidade, então é como se, vou falar de chakras, né, só para vocês entenderem, mas é como os chakras superiores, o meu contato com a espiritualidade, ele tivesse mais alinhado, então era mais fácil eu obter essas respostas. E aí eu passei por um processo esse ano que foi bem estranho, né, por eu já estar nesse tempo, né, de caminhada e se comunicando com o universo, mas foi estranho, mas é bom que hoje eu consigo falar aqui para vocês o que aconteceu. De eu não conseguir conversar dessa forma que eu tô te falando. Então, eu já sabia conversar dessa forma e eu não conseguia mais conversar dessa forma. E aí, o que eu descobri? Por que eu não conseguia falar mais dessa forma? É como se eu tivesse entrado num julgamento, né? Naquele momento lá, sei lá, foi uns dias, né, que eu passei por aquele momento que eu entrei num julgamento de achar que essas informações elas não estavam me agregando, que não eram válidas. Então, o que eu percebi, né, pelo que aconteceu, e observando, né, a sociedade num contexto geral, né, as pessoas que eu converso, ou às vezes até as que eu atendo, para essa comunicação ser fluida, você não pode julgar a forma que o universo se comunica, a forma que a espiritualidade se comunica com você. E quando você fica só no visível aqui, só no que está acontecendo e não solta, né, para o extrafísico, para a espiritualidade, para essa comunicação sutil,
você julga mesmo. Então você acha que isso não tá acontecendo. Por exemplo, o que aconteceu hoje? Eu tava procurando uma camiseta, meu guarda-roupa tá uma bagunça, e eu tava procurando uma camiseta específica. E aí eu vi que tinha um moletom. E aí o moletom começou a meio que piscar pra mim, assim, tipo, não que ele tava piscando, mas é como se ele tivesse. Eu conseguisse ver mais ele, sabe? Do que as outras peças. Então ele tava ali. Tava olhando, eu tava conseguindo ver ele mais que as outras peças. E aí o que que aconteceu? Levemente eu entrei num julgamento. Eu virei e falei assim: minha blusa não tá ali. A que eu estou procurando. A camiseta não está ali que eu tô procurando. Não é essa camiseta que eu. Não é aqui que a camiseta tá. E aí eu comecei com a minha mente racional. Não, a camiseta tá aqui. Comecei a procurar em outro espaço. E aí, rapidamente eu voltei e falei assim: não. Se você olhou e aquilo brilhou, aquilo ressaltou, é porque é a tua intuição falando. A camiseta tá ali. Então foi questão assim de segundos. Voltei, olhei e aí sim, a camiseta estava dentro desse moletom. E se eu tivesse, né, nesse julgamento, falar, não, não é assim, né, e tal, não sei o que, não sei o que lá, imagina, eu tô louca, isso não é assim que funciona, né, vamos procurar da forma, deve estar aqui, porque é aqui que eu guardaria, né. Se eu não dou espaço para essa sutileza da minha intuição, se eu não dou espaço, né, para o que está acontecendo sem julgar, eu acabo perdendo essa comunicação espiritual. Então, nesse momento que eu passei, eu acabei, né, tô falando hoje da camiseta que aconteceu, mas não vou falar que eu caí, né, e fiquei distante da minha espiritualidade, porque vocês viram que rapidamente eu consegui entender que aquilo era uma comunicação espiritual que estava acontecendo. Mas, que são coisas, né, práticas do dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que nesse período aí desse ano que eu passei, que eu tive esses dias, né, vou falar um pouco dessa forma mais cética, eu compreendi como que funciona para grande parte da população, que vive no automático, né, mais cético, por mais que às vezes a pessoa até vai num templo religioso, acredita em Deus, mas no dia a dia, na prática, ela vive no automático e no modo cético. Então ela não consegue compreender essa comunicação sutil de como o universo comunica com ela, tá? Então se você aqui tem essa dificuldade ainda, né, de ter essa comunicação, né, primeiro eu te convido a não julgar, né, as coisas que estão acontecendo. Talvez você precise de um alinhamento energético também. Às vezes você está desalinhado, então seus chakras superiores estão muito bloqueados, você não consegue, porque está pesado, está denso, você não consegue acessar esse sutil mesmo, né? Às vezes não, às vezes é só você não se julgar, é só você se abrir para a espiritualidade, para essa comunicação sutil, que ela começa a aparecer e as coisas vão fluindo, e aí você não vai julgando e as coisas vão fluindo e as coisas vão caminhando dessa forma, tá? Eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade dessa comunicação sutil, eu acho que eu sou um desses casos, mas eu acredito que assim, somos seres espirituais vivendo essa experiência na Terra, então todos nós podemos acessar, né? Basta a gente querer e entender que é de suma importância a gente se comunicar com o sutil. E eu não digo assim, né? Vocês não precisam explorar os dons mediúnicos, né? Clarividência, não é isso. É vocês explorarem pelo menos o básico dessa comunicação sutil, porque assim te dá a direção de expansão para as pequenas coisas do seu dia a dia. Então, você respeitando a comunicação sutil, a comunicação com a espiritualidade, a comunicação com o universo, você vai tendo insights, downloads, percepções de como melhorar o seu dia a dia, de como melhorar você, né? De como você ter uma vida, né, mais abundante, mais próspera, né? Você viver no amor, na leveza. Então, quanto mais leve você tiver, né, você não julgar a comunicação do universo, mais fácil é dele se comunicar, tá? Isso eu tô conversando com vocês de como vocês se comunicarem sozinhos com o universo. Se vocês se abrem, né, para entender que o externo ele vai te trazer respostas, né? Vai te trazer
as pecinhas, né, da resposta que você está buscando, né, às vezes, como eu falei, numa placa, numa situação, a pessoa fazendo uma situação que está dentro de você, né, então pode ser que, por exemplo, o que aconteceu, que foi bem legal, esses dias eu estava conversando com o universo, e aí eu tava questionando algumas questões de relacionamento e tal, né? Eu falei, o que falta, né, universo? O que tá bloqueando aí, né, de eu não ter um relacionamento? E aí eu tava dentro de um ônibus e assim, eu não me limito a tipo, se eu sinto que é pra entrar dentro do ônibus, eu entro, sabe? Se eu sinto que é pra ir em tal lugar, eu vou. Eu não me limito muito a lugares, né? Eu vou onde eu sinto que é pra ir e às vezes é pra obter essa resposta, sabe? E aí eu entrei dentro de um ônibus e tal, e aí eu tinha feito essa pergunta. Eu acho que eu tinha feito essa pergunta de manhã, ou um dia antes, tá? Não foi na hora, então vocês têm que compreender que às vezes também não é na hora que funciona, tá? E a gente ficar querendo que seja na hora. Perguntei, e aí, né, entrei no ônibus e tal, perguntei, entrei no ônibus, e aí o motorista tava dirigindo normal, aí de repente o freio de mão travou. E aí, assim, todo mundo bravo, né? Querendo trabalhar. Eu não ia trabalhar, eu ia fazer outra coisa. É porque eu trabalho em casa. Aí, todo mundo bravo, né? Pô, né? Vou chegar atrasada, né? Aquela energia, né? Que você não tá ouvindo ninguém, mas você tá sentindo que tá todo mundo falando isso, né? E aí, todo mundo meio bravo e tal, né? E eu olhei e falei assim, isso quer dizer sobre mim, né? Esse freio de mão é sobre a pergunta que eu fiz lá atrás. Então, vamos entender, né? E aí eu compreendi, né, ali que, tipo, era uma resposta sobre mim. E na hora que eu compreendi que era uma resposta sobre mim, o motorista soltou o freio de mão e começou a dirigir. Eu falei, bingo, olha a comunicação aqui, preciso trazer isso em vídeo para que as pessoas compreendam o que eu tô falando. E aí, realmente, o motorista foi, soltou o freio de mão, começou a dirigir normal. E aí eu compreendi que o universo estava falando comigo, né, que existia ainda um medo, né, inconsciente dentro de mim, de soltar, né? De soltar o controle, deixar, tipo, alguém dirigir meu carro, né? As coisas, tipo, fluírem, né? Tipo, é como se eu tivesse com medo de ter ainda uma relação. Então, eu travo o freio de mão para que, tipo, ninguém consiga dirigir, né? E a gente consiga se relacionar. Então, foi esse um insight, surgiu outros insights, né? Também, mas só para vocês compreenderem como que funciona essa questão aí do universo conversar com a gente, tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado, trazendo aqui alguns relatos mais pessoais, mas aqui é para vocês compreenderem como que funciona na prática, tá? E eu tô aqui à disposição, eu faço mentorias individuais e nas mentorias individuais eu tô com um pacote de 4 mentorias no qual eu misturei tudo. Então todas as técnicas que eu aprendi e tal, que foram importantes para o meu desenvolvimento pessoal, farei nesses 4 encontros, tá? Então se vocês quiserem desbloquear algum padrão inconsciente, alguma questão, né? Fazer ativação do amor próprio e do poder pessoal, né? Para uma determinada área da tua vida e tal, essa mentoria é perfeita para isso, ok? É isso, é uma gratidão ter vocês aqui. Beijo e até a próxima!